Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria saudar você em mais um programa Primeiro Deus. Hoje vamos continuar a nossa série sobre encontros de Jesus. Chegamos ao último episódio dessa série e vamos estudar sobre o encontro da ilha. Você se lembra qual foi o personagem bíblico que teve um encontro com Jesus numa ilha? Bom, se você não sabe, daqui a pouquinho você vai saber, porque esse é o tema do estudo que nós vamos ter hoje. Seja bem-vindo ao quadro da saúde aqui no Primeiro Deus. Você sabe que ter saúde é religião na essência, né? O apóstolo Paulo diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e cuidar bem da saúde é religião na sua essência. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Fabiana. Ela que é psiquiatra e tem nos auxiliado muito com relação a questões do sono, transtornos, e falou para nós, importantíssimo ontem, o tema da religiosidade, a importância da conexão da religiosidade, da fé em Deus, para nos ajudar a enfrentar aí as vicissitudes da vida. Bom, eu queria, doutor, introduzir o nosso assunto de hoje. Primeiro, muito obrigado, né? Hoje, sexta-feira, terminamos essa semana de conversas, mas ela já prometeu que vai voltar aqui para nos auxiliar com outros temas importantíssimos para a saúde mental. Tem muitas pessoas que acabam identificando certos sintomas de ansiedade, depressão, alteração no sono. Nessa área psíquica, a pergunta é, às vezes não tem ainda um diagnóstico ou um tratamento estabelecido, qual deveria ser o procedimento dessas pessoas? Então, quando que se deve buscar, então, o tratamento? Quando a pessoa está passando por situações onde está ocorrendo um prejuízo na vida dela, né? Na rotina familiar, de trabalho, no dia a dia. E isso não melhora ao longo do tempo. Existem muitas possibilidades de tratamento, né? A pessoa ela pode buscar esse primeiro contato nas unidades básicas de saúde, né? Nos CAPs, que são os centros de atendimento especializados em psiquiatria, né? Nos planos de saúde, né? De forma particular. Mas o importante é, se está tendo sintomas que não estão melhorando e estão prejudicando, conforme a nossa conversa aí dessa semana, quanto mais cedo essa busca, melhor e mais rápida vai ser a melhora, né? Então, é importante o tratamento? Mas a gente também conversou de um outro aspecto muito importante. O que essa pessoa está fazendo na rotina dela, no dia a dia, e que ela já pode tentar uma busca de melhora, né? Na sua rotina diária, com a sua família, no seu trabalho, consigo mesmo, né? A gente falou sobre o sono. Será que realmente eu estou dando oportunidade para dormir? Será que dentro da minha casa eu estou tendo conflitos, mas eu não estou conversando? Será que esse é o caminho? Guardando tudo, né, para si? Estou guardando, não estou dando oportunidade, as brigas acontecem. Então, tudo isso é expor a nossa mente, as nossas emoções a sintomas ruins, né? A gente falou ali do amor e da compaixão. Então, a gente falou da religiosidade, da espiritualidade, a questão do próprio perdão, da conversa vir com esse alinhamento com o outro, com as pessoas que são importantes para nós. Mas vamos novamente, algumas situações elas precisam de tratamento, pode ser psicoterápico, pode ser medicamentoso, existem outros tipos de tratamento, mas a pessoa deve reduzir o estigma e buscar ajuda. Você mencionou essa semana também sobre a importância do contato com as telas e o desligar das telas para um bom sono, uma boa noite de sono, por exemplo. Você acha que o estresse da vida associado a essa tecnologia que nos prende tem levado a mais transtornos mentais? Muito. Então a gente hoje sabe e estuda muito crianças e adolescentes que estão tendo mais diagnósticos de TDAH, por exemplo, ou até mesmo de autismo, porque essa interação social, essa troca de afeto, essa troca de conversa na tela, ela não acontece, né? A maneira que a criança se relaciona com a tela.
E mais do que isso, tem outros estudos apontando que se a gente se submete a situações de tela, né, a notícias muito ruins, a histórias, filmes, jogos, né, que a gente vê agressivos ou deprimidos, né, tristes, enfim, o nosso cérebro ele tende a entrar na mesma frequência. Que coisa! E se expor a coisas boas, ao contrário, faz com que as substâncias do cérebro também reequilibrem para um bem-estar. Eu acho que nesse aspecto você então ter um hobby que você goste, que te traga felicidade é importantíssimo, né? Importantíssimo, e equilibrar, né, as relações, o tempo para o esporte, o tempo para a família, o tempo para o estudo, o tempo para arrumar suas coisas, isso tudo tem que estar muito em equilíbrio, e hoje em dia a gente está no automático. É verdade. Bom, eu mesmo sou um que adora jogar futebol. Se deixasse, jogava todo dia, viu? Porque a gente tem que trabalhar também, né? Tem as outras coisas, né? Né? Mas é isso aí, um bom conselho, né? Você descobrir o que você gosta de fazer, que traz alegria, a interação com os amigos, com os parentes, a alegria dentro de casa. É isso que pode começar a mudar um quadro e trazer muita felicidade para a nossa vida. Doutora Fabiana, muito obrigado. Que agradeço, foi uma honra estar aqui. Conselhos, que bom ter você aqui. Ela já prometeu que vai voltar em outro momento para estar com a gente agradece, viu? E agora você fica aí com os nossos pastores com o momento da oração intercessora. Obrigado, pastor Arilton, doutora Fabiana. Foi muito bom poder passar com vocês esta semana aqui no programa Primeiro Deus. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, dia de preparação. Amanhã vai ser um dia muito especial, que é o dia do Senhor. E os pedidos de oração continuam chegando. Várias pessoas ao redor, milhares de pessoas no estado, fora do estado, ao redor do mundo. Muito obrigado você que tem sido parceiro do programa Primeiro Deus, compartilhando os nossos canais, a fim de que as pessoas possam acompanhar essa linda mensagem que tem sido apresentada todos os dias aqui pelo SBT. Obrigado você que tem feito seus pedidos de oração, eles chegam até nós. E nós não podemos ler todos, mas saiba que nós estamos orando por todos. É um grupo grande de pastores que estão orando por todos vocês. A Cleide dos Anjos, por exemplo, ela diz: paz seja convosco. Irmãos, tenho uma dinâmica de grupo hoje, um processo seletivo. E é uma empresa que ela sempre sonhou em trabalhar. Ela pede que orem por ela, porque todas as vezes que ela vai fazer uma entrevista, ela fica muito nervosa. Cleide, sabe que Og Mandino, ele disse uma vez: o fracasso jamais te surpreenderá se a tua decisão de vencer for suficientemente forte. Confie em você. Deus vai estar junto com você, te dará intrepidez, sabedoria e vai dar tudo certo, tá? O Carlos Alves de Delmiro Gouveia, ele pede oração pela sua vida e pelos seus filhos. A Elisângela Rodrigues diz: bom dia, primeiramente eu quero agradecer muito por tudo que o Senhor fez em minha vida. Deus tem sido muito misericordioso comigo. E ela pede oração pela família, pelo filho Davi Lucas e Daniel e também pela sua saúde. E em nome de Cleide, Carlos e Elisângela, nós queremos também orar por todas as pessoas que têm feito seus pedidos, por saúde, por qualidade de vida, por trabalho e assim por diante. Hoje eu quero ler um texto que está em Isaías 65, versículo 24. Diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que coisa incrível, que texto maravilhoso. Antes mesmo que nós clamemos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. No primeiro dia eu citei um texto da escritora Ellen Goldwhite no livro Caminho a Cristo, página 70, que diz que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Deus, ele é verdadeiramente este amigo que está disposto a nos ouvir, que antes mesmo que nós falemos, ele nos conhece. Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já as conhece toda. O Senhor sabe o que nós precisamos, sabe do que nós necessitamos. Então, neste momento, nós vamos orar por você. Você que hoje acordou cedo, como de costume,
ou acordou uma hora mais cedo para assistir Primeiro Deus, você que vai sair para o trabalho daqui a pouco, mãe, você que levantou agora preparar o desjejum para os seus filhos, logo eles irão para a escola, para a faculdade, seu esposo vai para o trabalho, ou você mesmo vai para o trabalho, queremos orar por vocês nesse momento. Se você puder, junto com sua família, dobrar os seus joelhos, você que já está no trânsito aí, está no volante, atenção ao trânsito aí, só ouça aí, coloque a sua mente em conexão com a mente de Deus, pode ficar de olho acordado, que assim a gente fica tranquilo aqui, tá bom? Vamos dobrar os joelhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nas cidades, nas avenidas, carros circulando, pessoas indo para o trabalho, pessoas que já te conhecem, te reconhecem como Deus, estão ouvindo primeiro Deus neste momento, pensando no Senhor, pensando na sua palavra, pessoas que têm no coração um pedido, um agradecimento, uma necessidade, como esses que foram colocados aqui. Há uma irmã, Senhor, que vai fazer uma entrevista de trabalho. Ela está pedindo que o Senhor dê autoconfiança a ela, segurança, autoestima, para que ela possa sair bem e trabalhar nessa empresa que ela sempre sonhou em trabalhar. Há uma irmã aqui, Senhor, que está agradecendo ao Senhor por tê-la resgatado, por ter resgatado seus 2 filhos, e ela pede oração pela saúde dela também. Outros aqui, Senhor, durante esta semana, têm pedido por suas famílias, por emprego, por finanças, por noiva, por namorada, por sua vida, por viagem, por necessidades especiais que não relatam, mas está lá dentro de sua mente. Pessoas do Brasil, fora do Brasil, pessoas no campo, pessoas na cidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor oportunizou esse canal que pode levar essa mensagem de esperança aos corações. Coloca a vida de cada um em suas mãos. E mais uma vez, Senhor, eu coloco a vida do pastor Arilton em suas mãos. E oro, Senhor, por essa equipe preciosa que está trabalhando por detrás dos bastidores para que este programa chegue até os lares. Oro por todos eles, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegou agora esse momento especial quando juntos vamos abrir a Palavra de Deus para mais uma reflexão bíblica aqui no programa Primeiro Deus. Nessas últimas 2 semanas, estivemos estudando sobre encontros de Jesus. E hoje, sexta-feira, chegamos então ao nosso último encontro, o último tema desta série. Vamos estudar sobre o encontro da ilha e vamos ver a experiência de João, o discípulo amado. Bom, como você já sabe, a gente gosta aqui sempre de orar antes de estudar a Bíblia. Se você tiver condições, fecha seus olhos e participa comigo dessa oração, por favor. Oremos então. Pai querido, Tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez. E queremos suplicar que o Teu bom e santo Espírito ilumine agora a nossa mente e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. É desejo do nosso coração termos um encontro real com Jesus Cristo, assim como tiveram tantos personagens no passado. Para isso, que o nosso coração se abra à aceitação da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos ao tema então de hoje. Vamos lá para o encontro da ilha. E o texto que nós iremos ler agora é Apocalipse, capítulo 1, nos versos 12 a 18. Mas antes de ler o 12, acompanha comigo o versículo 9. Apocalipse 1, verso 9. O texto diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Interessante que João, aqui em Apocalipse 1, verso 9, ele está dizendo o motivo pelo qual ele foi parar na ilha rochosa de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, por pregar as verdades da palavra de Deus, ele acabou sendo preso e enviado para a ilha de Patmos.
No final do primeiro século, o Império Romano ainda dominava o mundo e a ilha de Patmos era uma ilha-prisão do Império. Para lá iam os inimigos. A tradição diz que tentaram matar João, o discípulo amado, jogando num caldeirão de azeite fervendo. Acontece que ele não morreu e eles tiraram João desse caldeirão. Parecia que esse seguidor de Jesus não morria, então mandaram João para a ilha de Patmos e lá ele ficou preso nesta ilha. Interessante que João diz que ele foi parar nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e ele achava que tudo terminaria por ali. João era o discípulo mais novo de todos os 12. Os outros discípulos já haviam todos morrido. Apenas João estava vivo. E agora, prisioneiro nesta ilha, ele achou que os últimos dias da sua vida ali seriam passados. Mas Cristo, como nunca abandona seus seguidores, foi até esta ilha para um encontro extraordinário. E aqui no verso 10 é dito: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Agora João volta-se e ele vê alguém que está falando com ele. E quando ele se volta para ver, ele tem uma visão do Cristo glorificado. Isso mesmo. Nós iremos agora começar a ler o texto do versículo 12 em diante e você vai perceber que João tem uma visão do Cristo ressurreto. Olha o que diz a partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Que texto extraordinário! João disse que ele se achou em espírito no dia do Senhor. Ouviu uma voz. E quando ele se volta para ver, ele vê o Cristo ressurreto. Você se lembra que quando Cristo foi crucificado no ano 31 da história cristã, todos os discípulos fugiram, com exceção de João? Sim, João foi o único que esteve ali ao pé da cruz. Tanto é que Jesus disse para ele: João, eis aí tua mãe, referindo-se a Maria, mãe de Cristo. Em outras palavras, João, cuida da minha mãe até que eu volte. E de fato João levou Maria para casa segundo a tradição e cuidou dela por toda a sua vida. Agora, João estava preso numa ilha e já haviam se passado cerca de 65 anos desde o evento lá da cruz do Calvário. E é interessante observar que em todos esses anos, João trabalhou ardentemente pela Igreja de Cristo. Agora, um detalhe interessante surge na história. Ele pode se sentir abandonado nesta ilha, isolado, solitário, mas Cristo nunca se afasta das pessoas. E chega o momento em que Jesus agora vai aparecer para João. E sabe qual foi a reação de João diante dessa revelação do Cristo ressurreto? Olha para o verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Interessante que na Bíblia você tem outras pessoas tendo a mesma reação. Está lembrado do profeta Daniel?
Daniel, quando teve uma visão também do Cristo, ele caiu ao chão como morto. Esta foi a reação dos santos homens de Deus diante das teofanias, diante das visões que eles tinham do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando na diferença que existe entre esse tipo de reação destes santos homens com a forma como hoje os adoradores se aproximam de Deus no momento da adoração. Muitas vezes vamos para uma igreja e nós não temos ali o sentido correto, a reverência correta que devemos ter para com o nosso Criador. Às vezes nos comportamos com irreverência, mas nunca se esqueça do que a palavra de Deus ensina em Abacuque, no capítulo 2, verso 20. O Senhor está, porém, no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, Deus é fogo consumidor. Deus exige que nos aproximemos dele com reverência. E foi isso que aconteceu com João. Ele caiu como morto diante daquela gloriosa visão. Mas Jesus Cristo, em sua bondade, ele põe as mãos sobre João e diz: João, não temas. Eu sou o primeiro e sou o último. E quando continuamos o texto, Jesus diz para João: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe que a palavra inferno aqui não é a melhor tradução para a palavra grega Hades. Esta é a palavra que aparece no original. A ideia não é que Jesus tenha a chave da morte e do inferno, até porque a Bíblia não concorda com a ideia de o inferno como sendo um local. A melhor tradução para a palavra Hades aqui deveria ser sepultura. Então, no texto poderia ser traduzido: eu sou aquele que tem as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, aqueles que estão mortos, eu tenho o poder de trazê-los à vida. Esse é o sentido do texto. Mas, pastor, não é verdade que existe aí um inferno, um lugar de tormentos eternos? Não, não existe isso. Não existe um local físico para inferno. A palavra inferno, que vem de Hades ou Sheol, uma outra expressão grega, tem a ver com o fogo que vai destruir os ímpios no final, não com um local que fica ardendo o tempo inteiro. E as expressões que a Bíblia usa para falar do fogo eterno? Bem, se você for para o livro de Judas, por exemplo, você vai descobrir que lá é dito que Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não está ardendo até os dias atuais. O fogo foi eterno, não no sentido da sua duração, mas no sentido dos seus resultados. Não é eterno porque vai ficar ardendo a vida inteira. É eterno porque uma vez que ele queima, a matéria completamente se extingue e jamais voltará à vida. É nesse sentido que é eterno. Então Jesus se apresenta para João 65 anos depois, mais ou menos, da crucifixão. Ele volta para se apresentar a João e ele tem agora um recado especial, para que João veja as visões, ouça as orientações e escreva um livro e mande para 7 igrejas. Essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse. E lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vai ter a descrição dessas 7 cartas. Hoje nós não temos tempo para analisar todas elas. Em algum momento aqui no programa Primeiro Deus, nós vamos estudar as 7 cartas de Jesus a estas igrejas. Mas hoje não é o nosso foco. O nosso foco aqui é entender como que João se encontra com Cristo mais de 6 décadas depois da cruz e o que acontece em seguida. O Apocalipse foi dado então para João. Foi um audiovisual. João ouviu, João viu e registrou tudo aquilo que havia visto. Preparou cartas e mandou para as igrejas. Essas cartas foram reproduzidas, copiadas, e é por isso que nós temos hoje o livro do Apocalipse, porque esse livro foi escrito com base nas cópias das cópias das cópias daquilo que um dia João escreveu lá na ilha de Patmos. Nessa revelação, nessa teofania que João tem de Jesus Cristo, vários elementos são importantes.
mas eu queria partilhar com você um dos elementos que muito me chama a atenção. Jesus Cristo é aquele que tem as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, Ele é aquele que tem o poder de dar a vida àqueles que morrem. O que você entende sobre a morte? O que você pensa sobre esse assunto? Muitas pessoas ficam confusas com relação à morte, porque de fato há muita teoria, há muitos ensinos divergentes sobre esse assunto. Mas eu queria tentar elucidar alguns pontos para você. O primeiro deles é que a nossa visão brasileira a respeito da morte, ela tem mais apoio filosófico do que teológico. Por que eu digo isso? Porque a nossa cultura é mais moldada pela filosofia platônica e aristotélica do que pelos ensinos da palavra de Deus. Foi Platão, aquele filósofo da antiga Grécia, que começou a ensinar que nós temos uma alma. Esta alma é boa, mas ela está aprisionada pelo corpo. A isso Platão chamava de dualismo. Mas quando a pessoa morre, a alma que é boa se liberta do corpo que é mau. Logo, o corpo é mau e ele é a prisão da alma. E na morte, a alma se liberta. Esta ideia filosófica, esse dualismo platônico, ganhou o campo, ganhou o terreno e se espalhou por todas as partes. Inclusive, até Hollywood, com todas as suas produções cinematográficas, sempre deu muito valor a esse ensino. Se você se lembra daquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida, você vai se lembrar de um acidente fatal, da morte de uma jovem, melhor, da morte do esposo da jovem, e este agora, quando morre, a alma sai do corpo, mas a alma continua por ali. E agora esta alma começa a sentir ciúmes da esposa que ficou viúva com a outra pessoa, e todo o enredo é traçado em cima da ideia de que a alma sai do corpo e a alma pode acompanhar agora os acontecimentos ao seu redor. Bom, isso tem a ver com o dualismo platônico, tem a ver com a filosofia e não com a teologia. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, a Bíblia ensina que a morte é um sono. As pessoas, quando morrem, elas vão para um estado de inconsciência até o momento da ressurreição. Lembra, por exemplo, no relato de João, capítulo 11, na morte de Lázaro? Lázaro morreu e Jesus foi para ressuscitá-lo. Quando Jesus opera esse milagre, ele já estava morto há 4 dias. Não havia uma alma ido para o céu, desencarnado, nada disso. Ele havia morrido e estava inconsciente. E na ressurreição, essa consciência que a Bíblia chama de fôlego de vida havia voltado para o corpo. Na realidade, quando nós buscamos o ensinamento bíblico, nós descobrimos de que nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. É isso que declara o livro de Gênesis, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então eu e você não temos uma alma, nós somos uma alma. É isso que a Bíblia ensina, simplesmente assim. Agora, Cristo falou lá em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Sim, todos os mortos um dia ressuscitarão. Agora, Cristo falou em 2 ressurreições. Jesus disse, aqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então são 2 as ressurreições. A primeira delas acontece no momento da volta de Jesus, essa é a primeira ressurreição, a dos salvos, e a segunda ressurreição acontece 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é a dos ímpios. Apocalipse 25 e 6 ensina justamente isso. Então todos os mortos ressuscitarão. Os salvos na volta de Jesus, os ímpios 1000 anos depois. Pastor, então quando alguém morre, essa pessoa não vai direto para o céu? Não, não vai. Quem morre, continua morto, num estado de inconsciência, até que Jesus volte. E lá, os salvos ressuscitarão. 1000 anos depois,
os ímpios ressuscitarão, apenas para receberem a sua recompensa, que será a destruição eterna. Às vezes somos nós quem complicamos as coisas. A palavra de Deus é bem simples. Mas que bom saber que Deus tem um plano especial na vida de todos nós. Tinha na vida de João, e lá na rochosa ilha de Patmos, onde esse servo de Deus se sentia abandonado, solitário, preso por causa da palavra de Deus, Cristo foi até João e se revelou como aquele que esteve morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Mais que isso, Jesus se apresentou como aquele que tem as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, ele trará à vida os santos que dormem. Um dia, nós vamos reencontrar as pessoas que nós amamos e a morte levou. Pode ser que eu esteja falando para alguém agora que carrega no seu coração uma tristeza muito grande, porque alguém que você muito ama foi sepultado. Pode ser que de uma forma trágica, inesperada, alguém da sua família perdeu a vida e você teve que ir até o cemitério para sepultar essa pessoa. Eu não sei o que passa no seu coração nesse exato momento, mas eu sei de uma coisa. O Cristo que apareceu um dia para João, lá na ilha de Patmos, Ele quer aparecer para você hoje. E diante de você, Ele quer te dar a certeza de que Ele um dia vai reunir mais uma vez a tua família. Porque Ele vai trazer à vida as pessoas que a morte levou. Lá em casa, meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos. Eu sou o 8º de uma família de 9 filhos. Sempre estivemos muitos unidos. Crescemos todos juntos, morando sempre na mesma localidade. A minha família nasceu toda no estado de Minas Gerais. Todos nós, pai, mãe e 11 filhos, ou 9 filhos, somos todos mineiros. Mas quando eu estava com a idade de 2 anos, meus pais mudaram para o estado do Espírito Santo. E foi lá no Espírito Santo, no município de Cariacica, aonde eu cresci. Eu tenho 8 irmãos, amo a todos eles, mas um deles sempre me apoiou muito nos meus estudos. O nome dele, João. Por coincidência, o mesmo nome do personagem que hoje estamos estudando. Esse irmão, a quem carinhosamente chamávamos de Dão, ele sempre me apoiou nos estudos e dizia para mim: Arilton, aqui em casa todo mundo saiu muito cedo para trabalhar, mas você deve dar valor aos estudos e nunca pare de estudar. Ele não só apresentava motivações através de palavras, mas ele também me motivava nos estudos. Eu me lembro muito bem que certo dia ele chegou em casa com um grande pacote e disse: eu tenho um presente para você. E quando eu abri aquele pacote, era uma mochila, dessas de colocar nas costas, de carregar materiais escolares. Até então, eu levava os meus livros escolares dentro de uma sacola de arroz. É isso mesmo que você ouviu. A minha mãe pegava então a sacola de arroz, cortava muito certinho ali, tirava o arroz e ali a gente colocava os livros e levava-os para a escola. Era o que nós tínhamos, uma família muito pobre, muito simples. Mas quando meu irmão me deu aquela mochila de colocar nas costas, nossa, naquela noite eu dormi com a mochila nas costas. Eu coloquei meus livrinhos dentro, coloquei nas costas e assim adormeci, ansioso que o dia logo chegasse para que eu pudesse ir para a escola e mostrar para os meus colegas a minha nova mochila. No dia seguinte, eu caminhei pelos arredores da escola, pelo pátio da escola, cheio de orgulho com minha nova mochila. De fato, eu era o único garoto naquela escola pública de periferia que tinha uma mochila tão bonita quanto aquela. Aquilo foi um grande incentivo para a minha vida estudantil. Eu me lembro também que esse mesmo irmão, quando chegava o 7 de setembro e as escolas tinham o hábito de desfilar, ele dizia: você também vai desfilar. E ele me colocava lá no início da avenida para desfilar, e enquanto a escola ia caminhando na avenida e nós marchando,
Ele ia no meio da multidão e ele sempre olhava e dizia: olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Lá no final eu te espero. E ele me acompanhava durante toda a avenida. E quando chegávamos ao final do desfile, lá estava meu irmão para me levar para casa. Assim transcorreu. Como eu sou grato a Deus por esse irmão que tanto me apoiou. Mas em um dia, num sábado de manhã, interessante, né? O João também falou a respeito de um sábado de manhã, de um dia do Senhor, quando ele teve essa revelação. Eu me lembro que foi num sábado de manhã, enquanto eu me preparava para pregar, lá no norte de Minas Gerais. Meu telefone tocou, era o meu sobrinho. E o meu sobrinho disse: tio, eu não tenho uma boa notícia para dar para o senhor. E quando ele disse isso, a minha mente logo se voltou para meu pai e minha mãe, seu José e dona Adelaide, que na ocasião já estavam idosos. Eu pensei que algo de ruim houvesse acontecido com eles. Mas ele disse: não, foi o tio Dão, ele acabou de falecer. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. O que havia acontecido? Ele trabalhava nesse momento, dirigindo um caminhão, chegou na madrugada na empresa, só quando o dia amanhecesse que alguém o levaria até em casa, e ele ali mesmo, no caminhão, sentado ali ao volante do caminhão, disse para os colegas: eu vou tirar aqui um cochilo. Quando chegar o motorista da empresa para me levar para casa, vocês me acordem. Às 6 da manhã, quando chegou o motorista e foram acordá-lo, aí, sentado no caminhão, ele havia falecido. Aquele foi um dia muito triste para mim. No domingo, no dia seguinte, eu fiz a cerimônia fúnebre desse meu irmão. Era um domingo muito chuvoso, chovia forte. Eu me lembro até hoje muito bem as cenas do meu sobrinho, filho de meu irmão, chorando sobre a sepultura de meu irmão, com a pergunta nos lábios: por que Deus permitiu que meu pai morresse? Por que Deus permitiu que ele morresse? Talvez você hoje também não tenha as respostas que você precisa. Talvez você não saiba também por que o seu bebê morreu. Por que o seu cônjuge foi embora tão cedo? Por que você perdeu as pessoas que você amava? Talvez, como eu, você não tenha todas as respostas. Mas esse Cristo que apareceu para João um dia, lá na ilha de Patmos, disse para ele que ele tem as chaves da morte e da sepultura. Um dia ele vai abri-las e ele vai devolver para nós as pessoas que nós amamos e que a morte levou. Não se preocupe, meu querido amigo. A palavra de Deus assegura que a morte será o último inimigo a ser vencido. E hoje, se nós estamos tristes pela falta de alguém, se não temos mais a presença, se não ouvimos mais o timbre de voz, saiba que se aproxima o dia em que Cristo voltará, a morte será vencida. E como diz o Apocalipse 21, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós não sabemos quanto tempo mais Ele vai levar para voltar, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, enche hoje o nosso coração de esperança, porque aquele que prometeu voltar, em breve voltará e não tardará. E quando Ele voltar, os anjos virão com Ele e eles terão uma missão toda especial. Os anjos reunirão as famílias separadas pela morte e, uma vez reunidas, todas juntas, ascenderemos para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Que essa esperança encha o seu coração e o meu coração, e que dia a dia caminhemos na presença do Senhor, na certeza de que a morte será vencida e ela está com seus dias contados. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela certeza que a Tua palavra nos dá hoje,
de que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós queremos reencontrar as pessoas que nós amamos e que um dia a morte levou. Nós queremos ir morar contigo na eternidade, ao lado dos nossos familiares. Por isso, Pai, eu queria orar agora com cada amigo, com cada amiga que me assiste, e que o Senhor possa agora enxugar as lágrimas dos olhos, que o Senhor possa tirar do nosso coração essa dor que às vezes tanto nos maltrata, e que o Senhor encha a nossa vida de alegria e expectativa do momento em que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e nós nos reuniremos mais uma vez com Ele e com as pessoas que nós amamos. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos abrace a todos e que nós tenhamos um dia muito feliz na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.